gente. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao curso sobre parasitas, certo? Durante o curso, vou apresentar as principais características dos parasitas, tais como os principais parasitas, os mais conhecidos e os mais recorrentes no dia a dia, e as parasitoses, tá bom? O meu nome é Ian Franklin Barbosa de Oliveira. O meu contato é ian.franklin@aluno.es.br, certo? E o tema da aula vai ser parasitas. O que é um parasita? O parasitismo é a relação entre duas espécies diferentes, em que a beneficiada parasita vive à custa da outra hospedeiro, prejudicando-a. Então, aqui, como vocês podem ver, a maior característica de um parasita é que ele precisa viver dentro de outro organismo. E o que é que ele faz dentro de outro organismo? Ele vai se alimentar, vai se reproduzir. Então, todo o ciclo de vida desse parasita vai ser dentro do hospedeiro, certo? Outra característica dessa relação é que o hospedeiro acaba sendo prejudicado, pois o parasita vai estar usando recursos para sobreviver do hospedeiro. Os tipos de parasita. Os parasitas possuem características que nos permitem classificá-los em tipos diferentes. Quanto à necessidade de um hospedeiro, um parasita pode ser parasita obrigatório, aqueles que só conseguem sobreviver quando associados a um hospedeiro. Os vírus são um exemplo clássico de parasitas obrigatórios. Então, como aqui no exemplo vocês podem ver, o parasita obrigatório é aquele que ele só vai sobreviver se ele estiver dentro desse hospedeiro. Ele não consegue sobreviver por capacidade própria. Os parasitas facultativos, aqueles que não dependem de um hospedeiro para sobreviver, podendo optar por colonizar algum organismo ou permanecer como indivíduos de vida livre. Algumas bactérias e animais parasitas possuem caráter facultativo. Então aqui, como vocês podem ver, já não é obrigatório, né? Eles podem viver sim vidas livres. Protelianos, tipo específico de parasitismo, no qual o parasita é obrigatório na fase larval, mas se torna facultativo ao atingir a fase adulta. Algumas vespas depositam seus ovos no interior de outros animais, que os eclodem, e as larvas se alimentam desses animais até atingirem a vida adulta, quando saem do corpo do hospedeiro para uma vida livre. Classificação dos parasitas. Os parasitas podem ainda ser classificados de acordo com a localidade em que eles colonizam um hospedeiro. Endoparasitas são os parasitas que se alojam no interior do organismo do hospedeiro. Exemplos, eu posso dar os vermes, as lombrigas solitárias, que se alojam no interior do intestino dos mamíferos, certo? Ectoparasitas são os parasitas que se fixam na superfície do corpo do hospedeiro, não sendo encontrados no interior do organismo. Um exemplo de ectoparasita é o carrapato, que se fixa na pele de outros animais. Hemoparasitas, tipo específico de parasita que se aloja na corrente sanguínea do hospedeiro. O Trypanosoma cruzi, que é responsável pela doença de Chagas, é um protozoário hemoparasita. Quanto ao número de espécies hospedeiras, um parasita pode ser direto, quando só possui um único hospedeiro; indireto, quando possui mais de um hospedeiro. Neste caso, haverá um hospedeiro definitivo que o parasita coloniza já na fase adulta, ou próximo à fase adulta, e um hospedeiro intermediário, que o parasita coloniza na fase inicial do seu ciclo de vida. É, Nesta etapa, do, quando o parasita é indireto, vocês podem ver que tem duas etapas, certo? Então, todo o ciclo de vida do parasita, ele não vai se dar dentro de um só ser vivo, e sim
ele vai ter um hospedeiro intermediário e um definitivo, certo? Transmissão dos parasitas. A transmissão dos parasitas podem ocorrer por contato humano e também podem ser transmitidos através de águas, alimentos, mãos sem devida higienização, poeira através do solo contaminado por lavas, por hospedeiros intermediários e etc. Parasitóides. Os parasitóides são organismos que, para completar o seu ciclo de vida, necessitam provocar a morte do seu hospedeiro. Alguns insetos parasitóides, por exemplo, colocam seus ovos dentro de outro inseto e, quando as larvas eclodem, alimentam-se do corpo do organismo hospedeiro. Parasitóides podem ser utilizados no controle biológico de pragas devido a essa capacidade. Eles se diferem dos parasitas, pois estes não necessitam levar seu hospedeiro à morte, sendo essa consequência prejudicial a eles. Bom, é importante ressaltar que, para um parasita, a morte do seu hospedeiro é totalmente prejudicial. Por quê? Ao longo do tempo, os parasitas vêm evoluindo, certo? De forma que ele só precisa extrair do hospedeiro aquilo que realmente ele precisa. E ao longo dessa evolução, eles têm evoluído para precisar cada vez menos. Qual a vantagem evolutiva disso? Se eles precisarem cada vez menos de recurso para sobreviver, o hospedeiro ele vai ser menos prejudicado. E a partir disso, eles podem viver muitos e muitos tempos. Às vezes, vivem tanto tempo e não causam mal algum ao hospedeiro. Isso é bom por quê? Se o hospedeiro morrer, o parasita também morre, porque ele necessita desse organismo, né? Para estar se reproduzindo, para estar se alimentando. Então, a partir do momento que o hospedeiro morre, o parasita também morre. E isso não é nada benéfico a eles. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês de um inseto, certo? Que ele, na sua fase larval, ele tem esse hospedeiro, né? Eu trouxe o exemplo aqui da vespa caçadora. A vespa caçadora é uma espécie de vespa que é muito conhecida na nossa região aqui do Ceará como um cavalo do cão, né? Essa vespa, ela é muito conhecida por matar aranhas bem maiores do que ela. O que é que ela faz? Ela mata, certo, a aranha e deposita os seus ovos dentro da aranha. E esses ovos vão, quando as outras vespas forem nascendo, eles vão se alimentar dessa aranha de dentro para fora. Como foi esse exemplo que eu trouxe para vocês aqui. Aqui eu trouxe alguns exemplos mais conhecidos de parasitas, certo? Temos aqui a bactéria. Eu não vou adentrar nas características específicas de cada parasita que eu trouxe aqui como exemplo, porque eu vou falar delas mais nas aulas posteriores, certo? Mas aqui eu quero trazer algumas características importantes para vocês já irem se acostumando com esse tipo de organismo, certo? As bactérias, elas têm um citoplasma, certo? Tem um nucleóide, DNA, tem os ribossomos na sua estrutura, tem um plasmídio, o flagelo, que ela usa para se locomover, tem a parede celular, e é muito importante ressaltar que essa parede celular, ela serve para dar essa forma da célula, né, da bactéria. Ela não é a membrana que reveste o material genético das células eucarióticas. Ela não é a carioteca, certo? Temos também as fímbrias, que são os cílios, certo? Das bactérias. Aqui também eu trouxe o exemplo do vírus, certo? O vírus ele tem um material genético que pode ser tanto o DNA como o RNA. Tem esse envelope, tem um capsídeo, certo? E as proteínas de associação, que servem para fazer a ligação delas com o hospedeiro, tá bom? Outro exemplo que eu trouxe para vocês aqui de parasita foi o protozoário.
Algumas características dos protozoários. É, eles têm citofaringe, citostoma, suco oral, tem um cílio, são animais ciliados, citoplasma, animais ciliados não, seres ciliados, né? Citoplasma, vacúolo contrátil, micronúcleo, macronúcleo, vacúolo contrátil e vacúolo digestório. Outro exemplo também são os vermes, certo? Eles possuem ocelos fotorreceptores, gânglios cerebrais, cordão nervoso, nervos, faringe tubular, possuem boca, porção ventral do corpo e cavidade gastrovascular. Nemaltemitos possuem bocas, placa retrátil cortante, faringe, anel nervoso, intestino, ovário, cutícula e ânus. E esse aqui, eu acredito que vocês assemelham muito ele assim na aparência de uma minhoca, né? Tem quase esse mesmo formato. Eu vou falar agora sobre as características e ciclo de vida dos parasitas, tá bom? Eu vou enfatizar as doenças e vou falar sobre o parasita que causa essa doença. A doença de Chagas, o causador dessa doença é o Trypanosoma cruzi, certo? Aqui tem o ciclo de vida dessa doença, como vocês podem observar. Tem o ciclo humano, que é o que está em vermelho, e o ciclo do inseto, que está em azul. Primeiramente, o inseto pica e defeca ao mesmo tempo. O tripasmostigota passa a ferida nas fezes. Segundo passo, os tripasmastigotas invadem as células, onde se transformam em amastigotas. Terceiro passo, os amastigotas multiplicam-se dentro das células assexuadamente. Os tripanossomas, então, invadem novas células em regiões diferentes do corpo, que invadem e onde se multiplicam como amastigotas. Quarto passo. Os amastigotas transformam-se em tripamastigotas e destroem as células saindo para o sangue. Quinto passo. Tripamastigotas sanguíneos são absorvidos por novo inseto em nova picada. Então, aqui, como vocês podem ver, no quinto passo, é, o inseto, o que é que ele vai fazer? Ao se alimentar do sangue humano, se o ser humano já tiver feito todos esses passos dentro dele e ele tiver essas larvas, né, o inseto vai adquirir e vai passar para o sexto passo. Dentro do inseto, transformam-se em amastigotas no intestino do inseto. Dentro do inseto, eles vão se multiplicar, transformam em tripamastigotas e o processo volta a acontecer. Então, como vocês podem ver, aqui o ser humano atua como um hospedeiro intermediário e a evolução do inseto não, do Trypanosoma cruzi, vai acontecer dentro do inseto. Então, o inseto, neste caso, ele é o hospedeiro definitivo, tá bom? Ciclo de vida. O ciclo de vida do Trypanosoma cruzi tem início quando o parasita entra na corrente sanguínea da pessoa e invade as células, se transformando em amastigotas, que é a fase de desenvolvimento e multiplicação desse parasita. Os amastigotas podem continuar invadindo células e se multiplicando, mas também podem ser transformados em tripamastigotas, destruírem as células e ficarem circulantes no sangue. Um novo ciclo pode ter início quando o barbeiro pica uma pessoa infectada e adquire esse parasita. Os tripamastigotas no barbeiro transformam em hipamastigotas, multiplicam-se e voltam a se tornar tripomastigotas, que são liberados nas fezes desse inseto. Então, esse é o ciclo de vida do Trypanosoma cruzi. Quais os sintomas das doenças de Chagas, certo? A doença de Chagas pode apresentar sintomas distintos nas duas fases que se apresentam, que é a aguda e a crônica. A fase aguda
que é a mais leve, a pessoa pode apresentar sinais moderados ou até mesmo não sentir nada. Na fase aguda, febre prolongada, com mais de 7 dias, dores de cabeça, fraqueza intensa, inchaço no rosto e pernas. Na fase crônica, a maioria dos casos não apresenta sintomas, porém algumas pessoas podem apresentar problemas cardíacos, como insuficiência cardíaca, e problemas digestivos, como mecólon e megaesôfago. A transmissão. As principais formas de transmissão da doença de Chagas são vetorial, com o contato das fezes, né, como a gente já tinha falado. Oral, ingestão de alimentos contaminados com os parasitas provenientes do Trypanosoma cruzi, certo? Vertical, ocorre pela passagem de parasitas de mulheres para os seus bebês, né, durante a gestação. Pode acontecer também através da transfusão de sangue, certo? Com pessoas infectadas. E acidental, né? Pelo contato da pele e etc. Qual a prevenção, né? Então, para não pegar essa doença. A prevenção da doença de Chagas está intimamente relacionada à forma de transmissão. Uma das formas de controle é evitar que o inseto barbeiro forme colônia dentro das residências por meio da utilização de inseticidas residuais, por equipe técnica habilitada. O tratamento. O remédio chamado benzinidazol é fornecido pelo Ministério da Saúde gratuitamente, mediante solicitação das secretarias estaduais de saúde, e deve ser utilizado em pessoas que têm a doença aguda assim que elas forem identificadas. Para as pessoas na fase crônica, a indicação desse medicamento depende da forma clínica e deve ser avaliado caso a caso. A malária. A malária também é outra, né? Parasitose, certo? Eu vou falar um pouco aqui sobre o ciclo da malária para vocês. O ciclo de vida do plasmódio envolve os seres humanos e o mosquito do gênero Anopheles. Uma pessoa contamina-se quando uma fêmea do mosquito infectada pica o ser humano e injeta o protozoário na forma de esporozóito. Os esporozóitos seguem em direção ao fígado, onde infectam os hematócitos. Os esporozóitos originam merozóitos que rompem os hepatócitos e infectam as hemácias. Então, ataca diretamente as hemácias, né? Cada merozóito infecta uma hemácia. Nesse local, eles sofrem modificações e formam trofosóitos, os quais dão origem a novos merozóitos que rompem as hemácias e infectam outras. Nas hemácias podem desenvolver-se também de formas sexuais, chamadas gametócitos, importantes na continuação desse ciclo, uma vez que são ingeridos por um mosquito caso o doente seja picado. Quais os sintomas da malária? Os sintomas mais comuns da malária são febre alta, calafrios, tremores, sudorese, dor de cabeça, que pode ocorrer na forma clínica. E muitas pessoas, antes de apresentar essas manifestações mais características, sentem náuseas, vômitos, cansaço e falta de apetite. Quais as complicações da malária? A malária grave caracteriza-se por um ou mais desses sinais e sintomas: prostração, alteração de consciência, dispneia ou hiperventilação, convulsões, hipotensão arterial ou choques, hemorragias, entre outros. Qual a prevenção? Entre os métodos de prevenção da malária estão a erradicação dos mosquitos, certo? E a prevenção de picadas e medicação. Qual o tratamento da malária? A malária é tratada com medicação antimalárica. A escolha do fármaco depende do tipo da gravidade da doença, apesar de geralmente serem também usados medicamentos para baixar a febre, a sua influência no tratamento não ainda é conclusiva. Taxoplasmose. Aqui também é outra parasitose, certo? Essa parasitose, ela é causada pelo Toxoplasma gondii, certo? Que é um protozoário. Então aqui vocês podem ver, né,
o ciclo de vida desse parasita e eu vou explicar o ciclo de vida deles para vocês agora. O ciclo de vida do Toxoplasma gondii, uma espécie de protozoário, é um ciclo de vida em que há a participação de um hospedeiro definitivo e de um hospedeiro intermediário. O hospedeiro definitivo são os felinos, em especial o gato doméstico, enquanto o hospedeiro intermediário inclui aves, mamíferos, como o ser humano. Então, como vocês podem ver aqui, aqui já é um exemplo, né, daquele tipo de parasita que precisa parasitar dois tipos de hospedeiros diferentes para desenvolver essa doença, certo? Então, tem um parasita, o hospedeiro definitivo, que no caso são os felinos, e o hospedeiro intermediário, que pode ser os humanos, né? A toxoplasmose envolve o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. O ciclo de vida do Toxoplasma gondii inclui três formas infectantes. Oócitos, contém os esporozóitos e são estágios que se formam o trato intestinal dos felídeos, sendo, portanto, dependentes obrigatoriamente do hospedeiro definitivo. Então, para esse protozoário se desenvolver, eles precisam obrigatoriamente desse parasita definitivo, certo? Que no caso são os felinos. Taquizóides são observados na fase aguda da infecção. E bradisóides são observados nos cistos teciduais que se formam na fase crônica da doença. Sintomas: os indivíduos com sistema imunológico fortalecido podem não apresentar sintomas da toxoplasmose. Para essas pessoas, a toxoplasmose também pode parecer similar a uma leve gripe, apresentando febre, cansaço, dores de cabeça e no corpo, além de linfonodos levemente inflamados. Já os pacientes com o sistema imunológico debilitado apresentam sintomas de toxoplasmose como dor de cabeça e garganta, manchas avermelhadas e espalhadas pelo corpo, febre, confusão mental, perda da coordenação motora, aumento do fígado e do baço, aumento dos linfônodos, convulsões, problemas de audição e problemas na retina. A forma de transmissão da toxoplasmose, a toxoplasmose não é contagiosa. Assim, se o indivíduo a possui, ela não passará diretamente para outra pessoa. De modo geral, pode-se contrair a toxoplasmose por via oral por meio da ingestão de carne crua ou mal passada, ingestão de água contaminada com parasita, consumo de alimentos mal lavados ou mal cozidos que possuem os ovócitos do Toxoplasma gondii, certo? Por muitos anos, os gatos e felinos foram apontados como os culpados pela transmissão da doença, porque o ciclo da toxoplasmose é capaz de se completar dentro de seus organismos. Quanto ao tratamento dessa doença, o tratamento da toxoplasmose é feito por meio de medicamentos diversos, inclusive com o uso de antibióticos e ácidos fólicos. Só precisam de tratamento para a toxoplasmose os pacientes que apresentam sintomas da doença, que foram comprovados por meio de testes. Agora eu vou falar sobre o ciclo de vida do Leishmania, certo? Ciclo de vida da Leishmania. A Leishmania é transmitida pela picada de flebotomíneas infectadas ao se alimentarem de sangue. As flebotomíneas injetam promastigotas e metacíclicos, o estágio infeccioso de sua prosbóside. Os promastigotas são fagocitados pelos macrófagos e outras células mononucleares fagocíticas. Nessas células, os prosmastigotas se transformam em asmastigotas, o estágio tecidual. Os asmastigotas se multiplicam por divisão simples e infectam outras células fagocíticas, mononucleares. Ao se alimentarem do sangue de um hospedeiro infectado, as flebotomíneas são infectadas pela ingestão de macrófagos infectados por amastigotas. No intestino médio das flebotomíneas, os amastigotas se transformam em promastigotas,
Aí se multiplicam, se desenvolvem e migram para a prosbóscides. Sintomas, né? A leishmaniose visceral, ela causa febre irregular, prolongada, anemia, indisposição, palidez da pele ou de outras mucosas, falta de apetite, perda de peso, inchaço do abdômen devido ao aumento do fígado e do baço. A leishmaniose cutânea, ela tem os seguintes sintomas. 2 a 3 semanas após a picada pelo flebótomo, aparece uma pequena pápula, né? Elevação da pele avermelhada, que vai aumentando de tamanho até formar uma ferida recoberta por crosta ou secreção purulenta. A doença também pode se manifestar como lesões inflamatórias nas mucosas do nariz e da boca. Qual a forma de transmissão da leishmaniose, né? Ela é transmitida por insetos hematófagos, ou seja, que se alimentam de sangue, conhecidos como os flebótomos ou flebotomíneos. Tratamento e diagnóstico dessa doença. O diagnóstico da leishmaniose é realizado por meio de exames clínicos e laboratoriais e, assim como o tratamento com medicamentos, deve ser cuidadosamente acompanhado por profissionais de saúde. Sua detecção e tratamento precoce devem ser prioritários, pois ela pode levar à morte. Para cães acometidos pela doença, já existem tratamentos autorizados no país, certo? Qual a prevenção, né, para essa doença? Evitar construir casas e acampamentos em áreas muito próximas à mata, fazer detetização quando indicadas pelas autoridades de saúde, evitar banhos de rio ou de igarapé, localizado perto da mata, utilizar repelentes na pele, usar mosquiteiros para dormir e usar telas protetoras em janelas e portas. Agora eu vou falar sobre o tricomaníase, certo? Essa doença ela é causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis, certo? Eu vou falar um pouco sobre o ciclo dele aqui para vocês. O protozoário habita o baixo trato genital feminino e a uretra e a próstata masculina. Nos locais mencionados, o protozoário se multiplica por fissão binária e gera colônias. No ambiente externo do corpo, o indivíduo ele não é capaz de sobreviver. Então, eles têm realmente que estar, né, nesses dois ambientes, que é na uretra, no trato genital feminino, né? Sintomas. A mulher apresenta sintomas de irritação, certo? E prurido, comichão vulvular, dissúria, dor quando urina e corrimento vaginal amarelo esverdeado. Na observação ginecológica, é possível constatar os sintomas de eritema, vermelhidão e edema, inchaço da vulva e da vagina, lesões de escuridão, pequenas feridas da vulva, colo do útero com manchas petequiais vermelhas, né, dispersas e etc. Qual a causa, né? O agente etiológico da tricomaníase é o protozoário unicelular flagelado Trichomonas vaginalis, que é como eu falei, né? Sendo infecção não bacteriana. Este é um parasita com metabolismo anaeróbio e decompõe os glícidos em dióxido de carbono e ácido láticos, e que cresce em pH entre 5 e 7,5, mais alcalino. Pelas suas características, esse agente infecta predominantemente o epitélio escamoso do trato urogenital, vagina e uretra. Qual o tratamento, né? O tratamento da tricomaníase tem como objetivo a destruição do parasita e a normalização do ambiente da vagina, de forma a evitar recidivas, novas infecções, né? Não apenas a vagina, mas também outras mucosas urogenitais. O tratamento tópico local é usado pomada ou creme, né? Podem não ser eficazes, sendo preferencial o tratamento oral, o uso de comprimidos, certo? Agora eu vou falar de outra doença também, certo?
que é causada por um parasita, que é a giardiase. Falar um pouco sobre o ciclo de vida do Giardia lamblia, que é o parasita que causa essa doença, certo? A giardia possui duas formas morfológicas, cistos e trofozoitas. Os cistos são as formas do parasita liberadas pelas fezes dos pacientes infectados, podendo sobreviver por muito tempo no ambiente se houver imunidade. A transmissão da giardia é fecal-oral, ou seja, ocorre pela ingestão dos cistos de giardia que saem nas fezes de humanos ou de outros mamíferos. Após a ingestão do cisto, a giardia no intestino delgado se transforma em trofozoita, transformando-se em organismos flagelados que medem apenas 15 micrômetros. Os trofozoitas são a forma capaz de se reproduzir, multiplicando-se dentro do intestino delgado do paciente contaminado, certo? Quais os sintomas que essa doença causa? Entre os principais sintomas da giardiase, podemos destacar cólicas abdominais intensas, náuseas, vômitos, diarreia aquosa ou fezes gordurosas, flatulência, inchaço, arrotos constantes, mal-estar e cansaço. Qual o tratamento? O tratamento da giardiase é feito com o uso de medicamentos que matam o parasita e impede sua transmissão para outras pessoas. É recomendado manter-se bem hidratado para evitar a perda de água excessiva que acontece por conta da diarreia que costuma acompanhar a giardiase. Agora eu vou falar um pouco, certo, sobre a ameba entomoeba histólica, que é o parasita, certo? Aqui, como vocês podem ver, tem um gráfico, tem uma ilustração, no caso, que mostra todo o ciclo de vida. Primeiramente, ocorre a ingestão de água ou alimentos contaminados, certo? E pode introduzir cistos de amebas no tubo digestivo humano. Segundo passo, atingindo o intestino grosso, cada ciclo se rompe liberando 4 amebas. Cada uma delas permanece no estado vegetativo, conhecido como trofozoito. Desloca-se com pseudópodes, fagocita bactérias e restos alimentares existentes nas fezes e eventualmente hemácias obtidas de lesões efetuadas na parede intestinal. Terceiro passo. Antes de ser eliminado do intestino, cada ameba sintetiza um envoltório proteico altamente resistente e passa a construir um cisto dentro do qual permanece em repouso metabólico. Ao mesmo tempo, o núcleo se divide duas vezes, formando 4 núcleos, característico de cistos tetranucleados desse parasita. O quarto passo esse parasita é eliminado com as fezes, né, com os cistos, atinge a água de consumo e diversos alimentos utilizados pelo homem contaminando-os. Sintomas dessa doença. Geralmente, a amebiase é assintomática, né, em seus estágios iniciais. Apenas quando ela já está avançada é possível detectar sintomas da doença. Entre os principais sintomas da amebiase, podemos destacar dor e cólica abdominal, abdômen sensível ao toque, forte diarreia, presença de sangue ou muco nas fezes, perca de peso, febre e etc. Qual é a causa da amebiase? Como já falado anteriormente, a amebiase é causada pelo protozoário Entamoeba histólica, certo? Cujos cistos podem ser ingeridos por meio da água e alimentos contaminados ou mesmo contato com pessoas contaminadas. O que eu posso falar para vocês aqui, referente ao que eu falei até agora, é que, como vocês podem ver, há diversos tipos de transmissão, né, desses parasitas. Podem ser tanto pela água, como pela alimentação. Por isso que é tão importante a higienização
dos alimentos, né? E ter uma água bem tratada, porque olha o tanto de doenças que você pode adquirir, né? Só por uma falta de higienização mesmo. O tratamento. O tratamento é feito por meio do uso de medicamentos que matam os cistos e também as amebas resultantes da amebiase. Aqui eu trouxe outra doença também para vocês, causada, né, por um parasita. É a esquistotomose, certo? Aqui vocês podem ver que tem todo o ciclo de vida, né, do parasita. Primeiramente, os ovos liberados de humano contaminado nas fezes da urina. São liberados esses ovos, né? Os ovos eclodem e liberam miracídios. Os miracídios penetram nos tecidos de caramujos. Os esporócitos multiplicam-se nos caramujos por várias gerações do molusco. Cercárias liberadas do caracol caem na água. Sexto passo: penetram na pele do ser humano, certo? As cercárias perdem a cauda e transformam-se nessa estrutura. Isotosmulas. 8. A circulação, elas entram na circulação sanguínea e migram para o fígado, onde ficam adultas. Pares adultos migram tanto para as veias mesentérias do intestino reto, depositando ovos junto às fezes, e para o plexo venoso da bexiga, certo? Então, como vocês podem ver, tem, né, nessa, nessa parasitose, também tem o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo, né? Como vocês podem ver, o hospedeiro intermediário é o caramujo e o definitivo é o humano, né? Aqui eu vou falar sobre os sintomas. A maioria dos portadores são assintomáticos. No entanto, na fase aguda, o paciente infectado por esquitosomose pode apresentar diversos sintomas como febre, dor de cabeça, calafrios, suores, fraqueza, falta de apetite, dor muscular, tosse e diarreia. Na forma crônica da doença, a diarreia se torna mais constante, alternando-se com prisão de ventre e pode aparecer sangue nas fezes. Além disso, o paciente pode apresentar outros sinais como tontura, sensação de plenitude gástrica, prurido, coceira anal, palpitações e impotência. A transmissão, né? Para que haja transmissão, é necessário que o indivíduo seja infectado, liberando ovos do parasita por meio das fezes. A presença de caramujos de água doce e o contato da pessoa com essa água contaminada. Quando uma pessoa entra em contato com essa água contaminada, as larvas penetram na pele e ela adquire a infecção. Qual o tratamento? O tratamento geralmente é feito com remédios antiparasitários, como praziquantel ou esse outro é o oxacmiquinina, durante 1 ou 2 dias, que matam e eliminam o parasita. Além disso, o médico pode recomendar o uso de pomadas, corticoides, para aliviar a coceira na pele, sendo indicado também ficar de repouso, manter boa hidratação, ingerindo água. Além disso, remédios analgésicos para baixar a febre e para cólicos também são recomendados, certo? E o diagnóstico, né? O diagnóstico da esquitosomose é feito por meio de exames laboratoriais de fezes. É possível detectar, por meio desses exames, os ovos do parasita causador da doença. O médico também pode solicitar teste de anticorpos para verificar sinais de infecção e para formas graves, ultrassonografia, certo? Quais os sintomas, né? Aqui eu vou falar um pouco agora sobre a teníase, certo? Que é outra doença também parasitária. É, Aqui tem um ciclo de vida dela, como vocês podem ver, certo?
Vamos lá, vou explicar. O primeiro passo. Os ovos dos proglotídeos grávidos nas fezes são liberados no ambiente. O segundo passo. O gado bovino e suíno são infectados ao ingerirem vegetação ou água contaminada. Então, como vocês podem ver, é, esse parasita ele pode infectar tanto os bovinos como os suínos. Os ovos eclodem no intestino e migram para a musculatura. Oncosferas, os ovos, no caso, se desenvolvem em cisticercos nos músculos. Aí entra a parte humana, né? Os humanos são infectados ao ingerirem a carne crua ou mal cozida contendo os cisticercos. Quinto passo. Escolex se prende no intestino. Adultos no intestino delgado, é o sexto passo. Então, como vocês podem ver, esse parasita, né? Ele tem é, dois, é, dois estágios, né? De seu desenvolvimento. É, um ocorre nos bovinos ou nos suínos e o outro ocorre no corpo humano, certo? Quais os sintomas? A tenise é uma verminose que provoca sintomas como dores abdominais, flatulência, diarreia ou constipação, náuseas, perca de peso. Essa verminose pode provocar complicações quando o parasita penetra em estruturas como o apêndice, certo? O diagnóstico dessa doença. O diagnóstico da teníase pode ser feito por meio de exames de proglótis e pesquisa de ovos nas fezes, ou ainda pela técnica da fita gomada na região perianal. Após a confirmação da presença de ovos, deve-se iniciar o tratamento com medicamentos específicos. Tratamento. O tratamento da teníase é feito utilizando medicamentos conhecidos popularmente como vermífugos. Dentre os medicamentos mais utilizados, destacam-se o mebendazol e o albendazol. O controle, né? Como visto, a teníase é uma doença bastante relacionada com as condições de criação dos animais e o saneamento básico de uma região. Portanto, são consideradas medidas que podem controlar a teníase, que são elas, no caso, construção de sistema de esgoto, melhoria nas condições de criação de animais, promoção de uma inspeção rígida em locais de abate de comércio de carne. Então, como vocês podem ver, no caso dessa parasitose, né, a forma maior de evitar é tendo, né, esses cuidados com a criação dos animais e tendo um saneamento básico de qualidade. Agora eu vou falar sobre as larvas migras cutâneas. Eu sou suspeito para falar dessa doença, pois eu já tive, certo? Posso adiantar que é horrível. É, ela causa ferimentos na pele da pessoa e sai um líquido dela. E a partir desse líquido, onde ele vai passando, as feridas vão se espalhando. Mas eu vou mostrar aqui o ciclo dessas larvas, certo? Os ovos nas fezes do animal hospedeiro definitivo. As larvas rabiditoides eclodem no ambiente. Desenvolvimento das larvas filariformes, que é o terceiro passo. Penetração na pele do animal. Quinto, vermes adultos no intestino do animal. E a sexta etapa é a penetração e a migração na pele humana. Então, como vocês podem ver, os animais, eles são, né, o hospedeiro definitivo desse parasita, no qual ele pode ser passado para a pele humana também. Quais os sintomas dessa doença? O principal sinal da infecção é o aparecimento de um ponto vermelho e saliente no local por onde a larva penetrou. Os outros que podem demorar de muitos até semanas para se manifestar incluem coceira intensa,
que piora à noite, linhas tortuosas e vermelhas, inchaço, formação de pápulas eritematosas e sensação de movimento debaixo da pele. Diagnóstico. O diagnóstico é clínico baseado nos sinais característicos que a larva migrans cutânea deixa na pele e no histórico de cada paciente. É sempre importante levar em consideração a existência de surtos da doença nos ambientes que a pessoa frequenta. Em alguns casos, pode ser necessário estabelecer o diagnóstico diferencial com outras doenças de pele, que apresentam lesões eritomapapulosas, a fim de orientar o tratamento. O tratamento dessa doença é feito utilizando pomadas locais, em casos mais brandos, por 10 a 15 dias, que foi o meu caso. Quando eu tive que passar essas pomadas. Coçava muito, muito à noite e todos os dias eu tive que passar. No entanto, em lesões mais extensas, é feito também a administração de medicamentos via oral. Para aliviar a coceira, recomenda-se a realização de compressas de gelo no local. Não é recomendado furar as lesões. Ancilostomiase, que é outra doença que eu vim trazer para vocês aqui. Aqui está o ciclo de vida, certo? Do parasita. Primeiramente, os ovos presentes nas fezes contaminam o solo. Os ovos eclodem e liberam larvas. Terceiro passo. Larvas se desenvolvem e se tornam capazes de infectar o ser humano. Quarto passo. Larvas penetram na pele e atingem a corrente sanguínea. Quinto passo. Larvas atingem os pulmões e a faringe, que no caso seria, né, a última etapa desse procedimento. E depois disso, seguindo para o intestino delgado, onde se tornam adultas, certo? Quais os sintomas dessa doença? O sintoma inicial da ancilostomose é a presença de uma pequena lesão vermelha e que coça no local de entrada do parasita. À medida que o parasita ganha a corrente sanguínea e se espalha para outros órgãos, surgem outros sinais e sintomas, sendo os principais: a tosse, a respiração com ruído, dor de barriga, diarreia, perca de apetite e perca de peso, fraqueza, cansaço excessivo, fezes escuras e com mau cheiro e febre. O tratamento. O tratamento para ancilostomiase tem como objetivo promover a eliminação do parasita, aliviar os sintomas e tratar a anemia. Normalmente, o médico inicia o tratamento com suplementos de ferro, com o objetivo de tratar a anemia. E, a partir do momento de os níveis das hemácias e hemoglobina estão mais normalizados, é iniciado o tratamento com antiparasitários, como o albendazol e o mebendazol. A transmissão. A transmissão da ancilostomose acontece da seguinte forma: a larva do parasita penetra através da pele, momento em que pode surgir pequenas lesões na pele, coceira e vermelhidão, que é justamente o primeiro passo lá, né? Que ao o parasita penetrar na pele, causa essa coceira e essa vermelhidão, né? As larvas atingem a circulação sanguínea, migrando, certo? Para o organismo e chegando aos pulmões e alvéolos pulmonares. As larvas também migram pela traqueia e epiglote. São desglutidas e chegam ao estômago e, em seguida, ao intestino. No intestino, a larva sofre processo de maturação e diferenciação em vermes adultos, machos e fêmeas, havendo a reprodução e a formação dos ovos que são eliminados nas fezes. Outra doença que eu trouxe para vocês, certo? Outra parasitose foi a hidatidose,
certo? Aqui vocês podem ver o ciclo de vida desse parasita, certo? Que, no caso, esse parasita se chama Echinococcus granulosus. É, na etapa um, é, esse parasita ele entra no intestino delgado. Ovo embrionado em fezes, que é o segundo passo. Terceiro passo, ocosfera liberada e atravessa a parede intestinal e se dissemina na circulação. Na quarta etapa, cisto hidático se aloja em diferentes órgãos. Quinto passo, pro, proteocolex do cisto. Sexto passo, escolex se fixa no intestino. Então, esse é o ciclo desse parasita. Os sintomas dessa doença, né? Os sintomas da hidatidose podem variar de acordo com o local em que o cisto hidático é formado, podendo haver diferentes sintomas, sendo os principais. Fígado é a principal forma de hidatidose e é caracterizada pela presença de sintomas como má digestão constante, desconforto abdominal e inchaço da barriga. Pulmões é a segunda forma mais frequente da doença e produz sintomas como falta de ar, cansaço fácil e tosse com catarro. Cérebro acontece quando o parasita se desenvolve no cérebro, levando a sintomas mais graves como febre alta, desmaio ou coma. Ossos é uma forma rara da doença, que pode permanecer assintomática por vários anos, mas que também pode resultar em necroses ou fraturas espontâneas. Diagnóstico: a presença do parasita pode ser identificada por meio de exames de rotina como raio-x, tomografias ou como ecografias, uma vez que o parasita forma cistos que podem permanecer alojados em vários órgãos. O tratamento. O tratamento é feito com o objetivo de eliminar os parasitas do organismo da pessoa e eliminação dos cistos do parasita, sendo normalmente recomendado pelo médico o uso de antiparasitários, como mebendazol, albendazol e praziquantel, pois atuam favorecendo a eliminação do parasita. Em alguns casos, pode ser identificada a remoção cirúrgica dos cistos, principalmente quando este é muito volumoso e está presente em uma localização de fácil acesso. Então, como vocês podem ver, esses dois medicamentos, o mebendazol e o albendazol, eles são muito recomendados, né, para o tratamento dessas doenças de parasitas. A prevenção. A prevenção da infecção pelo Echinococcus granulosus pode ser feita através de medidas simples, tais como desparasitar todos os cães para diminuir a probabilidade de contágio, ingerir somente água tratada, lavar as mãos depois de entrar em contato com cães, não manipular alimentos sem lavar as mãos, sempre lavar os utensílios de cozinha após serem utilizados como vegetais crus. Além disso, é importante evitar o consumo de vegetais crus de fontes desconhecidas. Então, como vocês podem ver, se desenvolvem muitos, né, dentro dos cães, né, no qual o, o hospedeiro intermediário são os porcos, o gado e as ovelhas, e o hospedeiro definitivo são os cães. Agora eu vou falar sobre outra doença, também é causada por um parasita, certo? Que no caso é a filariose. Aqui está, né, o ciclo de vida do parasita e eu vou falar ele aqui para vocês agora.
Na etapa 1, o mosquito pica e libera a forma juvenil do parasita. Ciclo no corpo humano. O parasita se desenvolve até a fase adulta nos vasos e nódulos linfáticos. Terceira etapa. A fêmea do parasita libera pequenas larvas nos vasos sanguíneos. Quarta etapa. O mosquito pica e se alimenta de sangue com larvas dos parasitas. Quinta etapa. As larvas do parasita chegam no intestino do mosquito. Sexta etapa. As larvas se desenvolvem até a forma juvenil e chegam na cabeça do mosquito. Então, como vocês podem ver, também há dois hospedeiros, né? O definitivo e o intermediário. Quais os sintomas? Os sintomas dessa doença é febre, dor de cabeça, calafrios, acúmulo de líquido nas pernas ou braços, aumento do volume do testículo, aumento dos glândulos linfáticos, principalmente na região da virilha, certo? O diagnóstico. O diagnóstico da filariose é feito pelo clínico geral ou infectologista por meio da avaliação dos sinais e sintomas apresentados pelas pessoas e resultado de exames que têm como objetivo identificar a presença de microfilárias circulantes no sangue, sendo indicado para isso a realização de um exame de sangue, cuja coleta deve ser feita de preferência durante a noite, que é o período em que é verificada a maior concentração de parasitas no sangue. Além do exame parasitológico do sangue, pode ser indicada também a realização de exames moleculares ou imunológicos para identificar estruturas do parasitas, certo? No organismo. A transmissão. A transmissão da filariose acontece exclusivamente através da picada do mosquito Culex quinquefaciatus infectado. Esse mosquito, ao fazer o repasto sanguíneo, ou seja, ao picar a pessoa para alimentar-se de sangue, libera na corrente sanguínea da pessoa larvas do tipo L3, que correspondem à forma infectante do parasita, certo? O Escherichia bancroft. Tratamento. O tratamento da filariose é feito com antiparasitário, recomendados pelo clínico geral ou infectologistas, que atua eliminando as microfilárias, podendo ser recomendado o uso de dietilcarbamazina ou ivermectina associada com albendazol. No caso de ter havido infiltração do verme adulto em órgãos, pode ser recomendado realização de cirurgia para remover o excesso de líquido, sendo esse procedimento mais recomendado em casos mais extremos, certo? Facilose. Aqui vocês veem, né, outra doença parasitária também, e aqui tem um ciclo de vida dessa doença, certo? Ciclo de vida. Ciclo de vida da facíola hepática, que não, esse é o nome da doença, certo? Ovos não embrionados são liberados nos ductos biliares e excretados nas fezes. Os ovos são embrionados na água. Terceiro passo. Os ovos liberam miracídios que invadem um caramujo, que no caso é o hospedeiro intermediário. No caramujo, os parasitas passam por vários estágios de desenvolvimento: esporócitos, rédeas e cercárias. As cercárias são liberadas do caracol e se insistam como metacercárias na vegetação aquática ou em outras superfícies. A fascioliase é adquirida pela ingestão de plantas, especialmente agrião, contendo metacercárias. Após a ingestão, as metacercárias se insistam no duodeno, certo? Migram para a parede intestinal pela cavidade peritoneal. Quais os sintomas?
Os sintomas de infecção por facíola hepática podem variar de acordo com a fase e intensidade da infecção. Assim, na doença aguda, que acontece durante a migração dos parasitas, na primeira e segunda semana após a infecção, podem ser provocados sintomas como febre, dor abdominal e inchaço do fígado. Já quando os parasitas estão alojados nos ductos biliares, a infecção torna-se crônica, podendo ocorrer uma inflamação do fígado e causar sinais e sintomas como perca de peso, febre recorrente e aumento do fígado, no caso o acúmulo, certo? Transmissão. A facíola hepática é transmitida para o homem a partir do consumo de água ou vegetais crus que contenham formas infectantes desse parasita. Isso porque, após a eclosão do ovo na água e desenvolvimento no caramujo, há a liberação das formas infectantes que deixam as águas e plantas aquáticas, incluindo o agrião, contaminadas. Outra forma possível de infecção, porém mais rara, é através do consumo de carne de fígado crua de animais infectados. Qual o tratamento para essa doença, né? O tratamento da fascioliase é orientado pelo médico e inclui o uso de medicamentos antiparasitários, como betionol por 10 dias, em 10 dias alternados, dehidroemetina por 10 dias ou albendazol, apesar de terem sido descritos efeitos colaterais graves associados ao uso desse antiparasitário. Aqui temos outra parasitose, certo? Estrongiloidiase, o nome é bem estranho mesmo. Assim, ela tem o ciclo de vida livre, certo? E tem o ciclo parasitário. Eu vou trazer o ciclo parasitário para vocês aqui. A larva, ela se desenvolve, né? Primeiramente na vida livre dela. E na sétima etapa, que no caso é quando ela já está dentro do corpo humano, a larva migra até o intestino delgado, se tornando adulta. Fêmeas adultas parasitas no intestino delgado. O nono passo, certo? Deposição de ovos na mucosa intestinal com larvas rabititoides, que eclodem e migram para o lúmen intestinal e saem nas fezes. Décima etapa. Autoinfecção. Larvas rabotitoides se tornam filarioides no intestino grosso, penetram a mucosa ou a região perianal e migram para outros órgãos. O ciclo de vida. O parasita que causa essa doença é o Strongyloides stercoralis. As larvas infectantes do parasita, também chamadas de larvas firaloides, estão presentes no chão, principalmente no solo com areia e lama, e conseguem penetrar no corpo através da pele, mesmo que não exista uma ferida. Como eu falei, né, que tem esse ciclo de vida. Então, esse parasita, como ele tem esse desenvolvimento na vida livre, vocês podem encontrar, né, ele nesses ambientes. A seguir, se espalham pela circulação sanguínea até chegar aos pulmões. Nesta região, as larvas se misturam ao muco e secreções respiratórias e alcançam o estômago e intestino quando estas secreções são engolidas. No intestino, os parasitas encontram locais favoráveis para crescer e se reproduzir, onde atingem um tamanho de até 2,5 milímetros, e liberam ovos que dão origem a novas larvas. A estrongiloidiase é transmitida pelas pessoas principalmente, mas também por cães e gatos, e liberam as larvas no ambiente através das fezes. Quais os sintomas dessa doença? Quando o sistema imunológico não está comprometido, ou quando a quantidade de parasitas é muito baixa, normalmente não surgem sintomas. No entanto, em alguns casos, principalmente quando a quantidade de parasitas é muito grande, podem
acontecer sintomas como manchas vermelhas na pele, que surgem quando as larvas penetram na pele ou quando se movimentam atrás dela, diarreia, certo? Flatulência, dor abdominal, náusea e falta de apetite. Surgem quando os parasitas estão no estômago e no intestino. Então, esses sintomas aqui já é quando ela já está mais desenvolvida e quando elas atingem já o estômago e o intestino. Tosse seca, falta de ar ou crises de asma. Quando a larva causa inflamações no pulmão ao passar por esta região, certo? Então, as pessoas com o sistema imunológico comprometido, como as pessoas com AIDS, ou desnutridas, por exemplo, frequentemente desenvolvem a forma mais grave da infecção, que se manifesta com febre acima de 38 graus, dor intensa na barriga, diarreias persistentes, vômito, falta de ar, tosse com secreção ou até sangue. O diagnóstico. O diagnóstico da estrongiliodiase é diagnosticada pelo exame de fezes, através da identificação das larvas. Mas para a confirmação, muitas vezes pode ser necessário repetir os exames várias e várias vezes até se encontrar o parasita. O tratamento. O tratamento para a estrongiloidiase normalmente é feito com medicamento antiparasitários em comprimido, orientados pelo clínico geral, como o albendazol, tiabendazol, nitazoxanida e ivermectina. É recomendado que estes medicamentos sejam prescritos pelo clínico geral, que irá selecionar o melhor medicamento para cada pessoa, certo? Então, essa foi a aula, certo? Sobre os parasitas, trazendo as principais características dos parasitas, as principais características de algumas doenças, né, conhecidas por esses parasitas. Eu trouxe também aqui para vocês o ciclo de vida, né, dos parasitas que causam essas doenças e trouxe as características dessas doenças, tais como o tratamento, sintomas, o diagnóstico, a prevenção. Como vocês podem ver, há uma diversificação muito grande dessas doenças, né? E eu espero que tenha sido de grande soma de conhecimentos de vocês essa primeira aula, tá bom?